E aí, assim, essa oscilação, Biel, como é que foi ali naquele momento que depois de ter aquele ápice de sensação de gol, voltar para aquela sensação de tomar um gol? Porque eu tava extremamente eufórico, feliz e contente com o gol. No que vem a jogada, o Brasil perde a bola no ataque, né? Vem a jogada da Croácia no contra-ataque, a bola vem pela lateral, no que cruza no meio pro Petkovic, né? O camisa 17 da Croácia, ele dá aquela chapada de fora da área e o Alisson vai buscar e ela entra. Putz, não é possível que tomou um gol agora, faltando pouco tempo pra acabar a prorrogação, fazer o Neymar fazer um baita de um golaço, virando... Tipo assim, ele já é o maior ídolo dos últimos 10 anos de seleção, mas aquele gol ele ia virar ídolo máximo assim, da seleção atrás de Pelé, né? E o fenômeno, mas ele ia, sei lá, ia trazer uma emoção inexplicável pro torcedor brasileiro. Eu fico imaginando você, seu pai, naquela situação ali, naquele momento, né, com a sua mãe e tudo mais. Deve ter sido uma loucura, né? Foi. E você, João, fala aí um pouco, você já começou a pincelar, mas eu acho que quando a gente está no campo é muito diferente, né, João? Eu acho que a sensação de estar dentro do campo e ver aquele movimento, porque aquela energia, toda aquela dimensão ali, ela muda. Como é que foi isso lá, assim, olhar pro lado para quem se abraçou e olhar pro lado e ver como que aconteceu e como é que ficou depois disso? Exatamente isso, João. Eu acredito que naquele momento, quando a jogada ela começou perto de onde estava a torcida brasileira, que foi no campo de defesa do Brasil, né? Perdão, no campo de ataque do Brasil. E daí, quando a Croácia rouba a bola e vai em direção ao gol do Alisson, a gente percebeu ali uns buracos, né? Por mais que a profundidade no campo ela é um pouco diferente da TV, a gente já percebeu que era uma jogada de perigo. E quando a bola é rolada pro meio e o cara dá aquela chapada e faz o gol, eu me lembro até hoje também do grito dos croatas, né, do gol, porque a nossa torcida fica em silêncio e vem o grito do outro lado, e aí a gente olha pro telão, 116, 117 minutos, fala, cara, o que tá acontecendo? E ali deu pra perceber que a autoestima a gente sentiu. Baixa, né? E, cara, uma decisão por pênaltis na sequência, obviamente que eu tava com receio de perder e a gente acabou saindo derrotado. Então eu acredito muito que aquele momento foi um momento bem triste, assim, porque a gente percebeu que, cara, os caras sentiram, a torcida sentiu e ficou ali pra decisão dos pênaltis, que não era favorável pra gente. Não era. E assim, como eu falei, emocionalmente, assim, chorei pra caramba, porque a gente já imaginava que aquela situação ia ser complicada para nós. Eu acho que muita gente aí pensaria da mesma forma. E a câmera pegou muito o Neymar e alguns jogadores, falou, cara, por que a gente não segurou a bola? Por que a gente não foi? E tinha uma história por trás disso, né, pessoal? Se a gente imaginar, aquilo ali era uma redenção pro próprio Neymar, né? Pra própria história daquela seleção, dessa geração toda que a gente está acompanhando. Se a gente for lembrar aqui, nós passamos por situações aí catastróficas como o 7-1, que eu acho que manchou muito a história da seleção, mas a seleção é tão forte, é uma marca assim que eu considero, que a gente considera aqui, né? É uma marca mais forte de termos de esporte no mundo, e isso trouxe de volta, né? E eu acho que a gente conseguiu estabelecer, pensando numa redenção, poderia ser a redenção, e aí tem esse banho de água fria. Como é que vocês imaginaram isso aí, Biel? Fala assim, depois desse banho de água fria assim, do Neymar, pensando nessa parte da história, como é que você vê isso aí dele sentindo assim? Como é que você se sentiria nesse momento? Trazendo pra você, assim. Porque, assim, aquele gol, eu lembro muito bem, foi o gol que fez ele empatar, né, em número de gols oficiais com o Pelé. Então, tava, tipo assim, o Neymar tava lá quase chegando no Pelé, ele vai lá e faz esse gol, e que ele tava exatamente com aquela imagem manchada, né, de 2018, com o Kaikai que caía e rolava, aquele meme de que ele ficava rolando infinitamente. Ele acabou ficando com uma imagem ruim, e com esse gol veio aquele espírito, tipo, o Neymar de antes, né, o Neymar de 2010, 2011 voltou. Então ele acabou vindo um espírito tipo, o Neymar tá na sua melhor fase de novo, mas no que vem o gol da Croácia e elimina o Brasil, né, depois dos pênaltis, acabou fazendo o Neymar um pouco menos um protagonista isso daquele jogo. Tem um detalhe, né, o Neymar ele veio machucado, né, ele se machucou na fase de grupos, ficou
acho que 2 ou 3 jogos sem jogar, voltou nesse jogo e aguentou o jogo inteiro. Ele não bateu o pênalti porque era o último jogador, que foi talvez uma estratégia equivocada ali naquele momento. O nosso melhor batedor não poderia ser o último. Mas a gente tá falando isso agora, depois que o jogo aconteceu, e tá tudo certo, né? Mas sem dúvida nenhuma, o Neymar ali, eu acredito que ele ainda vai ser o cara. Eu acredito que para 2026 ele conseguindo manter o foco, trabalhando agora numa liga diferente, voltando para uma liga talvez um pouco mais forte ou não aí em 2025, ele vai conseguir chegar talvez numa forma física até melhor do que ele teve nas últimas 2 Copas, que ele sempre tá lesionado, né? Então, e assim, né? A gente falou bastante do Neymar aqui nesse primeiro momento, né, João? Mas a seleção não é só Neymar, né? Obviamente. E assim, só que a gente tá dando a ênfase porque ele é o grande craque de uma história, das últimas gerações que a gente vem tendo aqui e de todo o contexto. A gente sabe que ele está numa liga que não é uma das ligas principais do mundo, mas o Renato Augusto fez parte de uma seleção jogando na China, né? Então, ou seja, tudo isso tem todo um contexto por trás. E como a seleção não é feita só do Neymar, acho que isso tudo mexe bastante, né, João? Assim, como é que você enxerga isso assim, JP, para nossos próximos passos aqui também, para todo esse contexto, assim? Realmente, né? A gente fala do Neymar por ele ser, acho que o maior jogador do Brasil aí desde 2010, vamos dizer assim. Mas tem outros grandes jogadores, né? Pilares dessa seleção e que podem conduzir o Brasil ainda para a conquista, né? Muito se fala aí atualmente quem foi o maior dessa geração, Neymar ou Casemiro. Cara, o Casemiro pra mim é um craque de bola também, um cara fora de série, acho que na posição de volância ali, ele acho que é um dos maiores da história, e não só do Brasil, um dos maiores da história do mundo, futebol mundial, um volante moderno e tudo mais. Então acho que ele, junto ao Neymar, são assim 2 pilares fundamentais pra gente conseguir continuar no caminho de vitórias. Acho que a defesa ela tá bem postada ali com o próprio Marquinhos, né, que continua aí nesse novo ciclo. Então a gente tem esses três alicerces, vamos dizer assim, e é a moçada que tá chegando, João. Porque o Brasil, se a gente parar pra pensar, historicamente, ela sempre foi uma seleção que tinha muitas opções, né, pra rodar. Sim. A gente sempre teve muitos jogadores que surgiam e que a gente conseguia substituir um pelo outro e mantinha um padrão. Hoje em dia a gente vê que tem uma deficiência aí, né? A gente não consegue, por exemplo, manter uma constância e ter uma entrega efetiva aí de todo mundo. Então, mas assim, eu tô empolgado pro novo ciclo. E a gente já viveu muita alegria, né, João? Fala, seu canarinho, se tu passou raiva também com aquele gol do Petkovic nas quartas de final da Copa de 2022, cola com a gente aí, @soucanarinho.